Qual o principal componente da torre de resfriamento? Para mim, o principal componente é o conjunto de ventilação. Por quê? Porque sem ar você não consegue fazer absolutamente nada, já que o ar é o responsável por remover o calor latente da água e garantir a troca térmica da tua torre. Se não tiver ar circulando na sua torre, não tem o que fazer. A condensadora vai começar a ter temperaturas muito altas, porque a temperatura da água de retorno vai começar a subir, e o teu sistema de resfriamento vai entrar em colapso. Ele vai parar de funcionar e você não tem o que fazer. Por isso que eu penso que o sistema de ventilação é sempre o mais importante. Porque se você tiver um enchimento quebrado, um eliminador de gotas faltante, bico faltando ou bico entupido, você vai ter uma piora significativa no rendimento da torre. Mas ele não vai parar de funcionar. Você vai ter que trabalhar com a tua máquina reduzida, mas ele não entra em colapso e não para de funcionar. Quando a gente começa a ter esse tipo de coisa que a gente está vendo, cubos quebrados, hélices quebradas por falta de manutenção, falta de acompanhamento, você começa a ter um problema adicional, porque a reposição desses componentes, ela normalmente é lenta. Normalmente você não tem isso disponível para pronta entrega no mercado, não é uma questão de preço, é uma questão de falta de disponibilidade. E quando você passa para hélices maiores, a partir de 2 metros, e rotores maiores, a partir de 800 milímetros, os prazos podem chegar a 2 meses. Já imaginou 2 meses com a tua instalação toda parada? É meio complicado. Então a minha sugestão é sempre que a gente consiga dar uma atenção adequada para conseguir manter isso em condições mínimas de funcionamento. Para a gente evitar que esse tipo de coisa, que a gente vê ali é um rotor que foi completamente destruído ao longo do tempo, e todos esses equipamentos que vocês estão vendo, eles estavam em operação ainda até entrar em colapso. Por exemplo, esse suporte do conjunto de ventilação, ele está na iminência de romper e descer o conjunto todo. E isso não é um equipamento que esteja abandonado ou uma instalação que esteja desativada. Isso está em operação. Isso aqui, um conjunto de mancais completamente destruído. Você vê o estado da graxa que está ali dentro. Então, a ausência de manutenção, contrapartida, um conjunto de mancar novo, que é como ele deveria estar e como ele deve ser mantido. A ausência de manutenção, ela pode gerar custos enormes dentro da tua instalação, além do custo direto da reposição, um custo que às vezes a gente não consegue mensurar, que é o custo da falta de disponibilidade. Como é que faz quando você tem que fechar uma série de escritórios, ou quando você tem que desativar um laboratório, ou quando você tem que parar um processo produtivo porque não tem ar-condicionado ou porque não tem resfriamento? Isso é o que a gente tem que pensar. Porque a falta de controle, a falta de manutenção e a falta de acompanhamento geram problemas enormes. Como é que faz quando você tem que parar a tua operação, fechar um setor ou botar um escritório com todo mundo em casa ou desligado? Agora, em tempos de home office, a gente ainda tem algumas outras possibilidades. Mas, por exemplo, uma indústria, um laboratório, algum sistema que necessite do ar-condicionado, que não seja só a questão de conforto térmico. Você pode ter perdas enormes, tanto diretas de produtos, de materiais, quanto principalmente isso. Essa falta de disponibilidade é bem complicada. E a falta de manutenção, ou a falta do acompanhamento, a falta do cuidado, gera coisas assim interessantes e absurdas. Essa foto que a gente está vendo aí é de alguém que tentou amarrar um ventilador para ver se ele parava de vibrar e se ele parava de andar. Naturalmente ele não teve sucesso e uns 2 dias depois que essa foto foi tirada, o rotor andou, quebrou a voluta, quebrou o rotor, quebrou a coisa toda e não teve muito jeito. Aqui a gente vê um equipamento reformado que estava nessa situação anteriormente. E isso não é uma instalação que estava abandonada ou que estava desativada. Não, ela estava em operação. Isso é um sistema de ar-condicionado que estava funcionando. Para chegar nesse ponto, significa que você não está nem olhando para ele, você não está nem limpando, você não está nem lavando, você não está fazendo nada. Então o que é o ideal?
que a gente consiga fazer pelo menos a lubrificação correta dos mancais, fazer a inspeção das correias, fazer a inspeção das polias, olhar para a tua caixa redutora, olhar para a hélice, olhar para o rotor, fazer limpeza e principalmente observar, tem algum barulho diferente? Tem alguma situação diferente? Ele está vibrando mais do que estava? Ele está se comportando de uma maneira diferente? E conseguir colocar dentro da rotina de manutenção pelo menos 2 vezes por ano que a gente consiga fazer uma análise vibracional do teu conjunto de rotores ou do teu conjunto de hélices, para que a gente consiga avaliar questão do balanceamento, se está adequado, questão do alinhamento, se está adequado, verificar as fixações e os suportes, se eles estão adequados, porque às vezes isso é muito importante que fique na cabeça de todo mundo. Quando alguém olha e diz assim, tem que balancear, nem sempre tem que balancear só. Às vezes você tem que reparar a estrutura, às vezes você tem que garantir um alinhamento para só então a gente conseguir fazer um balanceamento. Mas o que quer que aconteça, o conjunto de ventilação tem que ser cuidado. E tem que ser cuidado muito e muito e muito intensamente. E aí, você concorda com isso? Comenta aí, fala com a gente.